Bom, vamos continuar a exposição do livro de Provérbios. Estamos no capítulo 3. Vamos expor nessa noite do verso 21 ao verso 26. Vou fazer a leitura da perícope, depois eu retomo no verso 21 para fazer aí os comentários e as aplicações. Bom, verso 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos e guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Bom, então o verso 21 começa falando assim: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria, que já vimos que é a sabedoria de Deus, e o bom siso, que a gente já trabalhou lá nos primeiros versos do primeiro capítulo, que a gente viu que bom siso são os pensamentos sábios relativos a um planejamento. E ao verso 22 ele fala assim, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Ou seja, a sabedoria não apenas embeleza seu exterior, mas também trata do seu interior. E aí ele fala aqui nesse verso, porque serão vida para a tua alma. E a palavra alma aqui no original, no hebraico, é a palavra nefesh, que pode ser traduzida de muitas maneiras. Ela pode ser traduzida como aquele que respira, a substância ou ser que respira, pode ser traduzida como alma, no caso, como foi, a versão Ara. Pode ser traduzida como o ser interior do homem, como o próprio homem, como ser, como pessoa, indivíduo, como lugar dos apetites, lugar das emoções e paixões. Ou seja, essa palavra aí, nefesh, parece indicar a totalidade do ser. E o que isso significa? Isso significa que crescer em sabedoria vivifica cada aspecto do seu ser. Que crescer em sabedoria vivifica cada área da sua vida. Essa é a ideia que o verso quer nos transmitir. E aí chegamos no verso 23, que diz assim, então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Bom, a onisciência de Deus transcende o tempo e a realidade atual. Ou seja, Deus ele conhece tudo o que aconteceu ou poderia ter acontecido. Deus ele conhece o que acontece ou poderia estar acontecendo. E também Deus ele sabe o que vai acontecer ou poderia acontecer. Isso significa que a atitude mais sábia que o homem poderia ter é consultar a Deus, a vontade dele, antes de tomar qualquer decisão. Por quê? Porque ele é o único que sabe exatamente onde cada ação culmina. É o único que sabe exatamente onde cada ação que nós tomamos vai desembocar. Ele é o único que sabe com exatidão onde está cada pedra que pode nos fazer tropeçar, Então, por isso que o homem sábio, ele anda seguro no teu caminho. Porque o homem sábio consulta a Deus e Deus ele sabe onde estão as pedras, ele sabe onde as ações culminam. E aí a gente chega nos 3 últimos versos. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Então ele começa falando aqui no verso 24, quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Ele está falando sobre o sono, E o sono, não sei se você já parou para pensar, mas é o momento que estamos mais vulneráveis, quando a gente está dormindo, E ao mesmo tempo que é o momento que estamos mais vulneráveis, o momento de dormir, de descansar, ele é algo que é inevitável. Todos nós vamos precisar descansar em algum momento, todos nós precisamos dormir em algum momento. Agora, imagina isso em um cenário de guerra. Isso em um cenário de guerra é um problema. Por quê? Se o inimigo nos ataca enquanto estamos dormindo, não importa o quão forte nós sejamos, não importa o quão forte a gente acha que a gente vai morrer. Então, dado esse cenário,
nós precisamos descansar e estamos numa guerra, só há duas soluções possíveis. Você pode se esconder muito bem, só que, possivelmente, se você se esconder, a incerteza, né, o temor do pavor repentino, como diz o verso 25, né, a incerteza de um ataque ali repentino, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a suavidade do seu sono. E aí a segunda possibilidade, que é a possibilidade que vamos trabalhar mais, é o quê? Encontrar alguém que te cubra enquanto você descansa. Então a gente tem que ter em mente que o contexto do texto é um contexto bélico. E aí ele está falando de descansar em meio a uma guerra. Só que a gente pode transferir isso, transpor isso, aplicar isso em várias áreas da nossa vida. Porque em todas as áreas da nossa vida, nós temos que lidar também com esse estado de sonolência, esse estado de descanso, esse estado de vulnerabilidade. Em cada área da nossa vida, a gente nunca está o tempo todo pronto para o combate. Em cada área da nossa vida, a gente vai ter momentos de vulnerabilidade também. E se a gente não for sábio, né, a gente tem que entender que em cada área da nossa vida a gente tem nossos momentos de vulnerabilidade e a gente vive numa constante guerra espiritual. Essa guerra espiritual, ela permeia todas as áreas da nossa vida. Ela acaba fazendo parte de todas as áreas da nossa vida. Né? E se a gente não for sábio, o que vai acontecer? Nós vamos descansar numa zona de conflito, só que sem a devida cobertura. E aí o que vai acontecer? Seremos destruídos. Aquela área da nossa vida será destruída. Então, por exemplo, vou dar duas aplicações de como isso se dá. E aí, claro, é só dois exemplos, você pode, né, estender isso a outras áreas da sua vida também. Então, o exemplo aqui primeiro que eu trouxe é a instabilidade emocional. Invariavelmente, nos encontraremos instáveis emocionalmente. Nos encontraremos confusos, nos encontraremos tristes, nos encontraremos irados, nos encontraremos vulneráveis. E aí a gente pode tentar nos esconder. Tentar nos esconder com o objetivo de que ninguém nos veja nesse estado. Só que a fuga, ela não vai nos levar ao sono suave. E por que a fuga não vai nos levar ao sono suave, ao descanso? Porque quando a gente se esconde, a gente coloca em nossos ombros um peso muito grande. Um fardo que a gente precisa carregar quando a gente se esconde. Que fardo é esse? É o fardo de parecer perfeito demais. É o fardo de parecer perfeito. Esse fardo, ele é muito pesado. É um fardo que é difícil de carregar. E a gente fica ali, como o texto fala, né? Com temor do pavor. A gente teme o pavor repentino da pessoa de algum momento descobrir que não somos desse jeito. Então, essa é uma possibilidade, você viver em uma fuga. Só que a gente não precisa viver assim. Não é dessa forma que o cristão deve viver. Não precisamos ter medo das pessoas verem que nós temos fraquezas emocionais. Não. Devemos deixar que as pessoas vejam que não somos tão fortes assim emocionalmente, que não somos inabaláveis, mas sim que dependemos de Deus. Nós devemos deixar que Deus nos cubra. Uma outra área que a gente pode trabalhar é a área da moral. Né? A gente pode, em dado momento, nos encontrar instáveis moralmente. Né? E como assim instáveis moralmente? Tentados a pecar. Né? Não precisamos fingir que não estamos sujeitos às tentações. As tentações, elas vão nos afligir e em muitas áreas teremos lutas difíceis de enfrentar. Vamos ficar vulneráveis. E a vida cristã não precisa ser um baile de máscara. A gente não precisa fingir que nós nunca somos tentados, nunca estamos inclinados a pecar. Não. Né? A gente tende a se esconder porque o esconderijo ele pode parecer trazer um conforto. Né? O esconderijo ele pode parecer trazer uma segurança, mas é uma falsa segurança, é um falso conforto. A gente não deve fingir que somos fortes demais, e nem nos acharmos fortes demais, e nem buscarmos ser imbatíveis. Não é sobre isso que o cristianismo trata. Não é sobre isso o cristianismo. Não temos que buscar
não termos mais momentos de vulnerabilidade. Não, não é isso. Não é sobre isso que o cristianismo é. A gente vê durante toda a história da Bíblia que a guerra espiritual não vence quem é o mais forte. A gente viu nas guerras lá das escrituras que ela nos traz, que quando Deus está na batalha, quando é uma batalha que envolve essa questão espiritual, a gente vê que quem vence a batalha não é o exército mais forte. O exército que vence a batalha não é aquele que tem mais armamentos. O exército que vence a batalha não é aquele que tem mais pessoas, não. O exército que vence a batalha não é aquele que tem uma posição estrategicamente melhor, não. O exército que vence a batalha é aquele que tem Deus como aliado. Esse é o exército que vence a batalha. O exército que tem Deus como aliado. É assim que vamos vencer essa batalha espiritual. Então, para que a gente possa descansar e ter um sono suave, não temer o pavor repetido, precisamos o quê? Descansar em Deus e não nos esconder, achando que o esconderijo, fugir, que as pessoas não nos vejam nesse estado de vulnerabilidade, faz nos trazer segurança. Não, a nossa segurança está em Deus. Então essa é a mensagem dessa noite, apesar de mim.